Amigas e amigos, um aspecto interessante para a gente refletir sobre esta crise toda que se formou no Brasil, com essa onda golpista, esse protagonismo exacerbado da Operação Lava Jato, é exatamente o papel da mídia. É impressionante como a mídia cada vez mais vai assumindo um papel central aí na luta política do nosso país. Né? Por que isso ocorre? Né? A gente deveria parar e refletir sobre isso. Porque como a direita, né, procura se manter no poder através da mentira, a mídia vai assumindo um papel cada vez mais protagonista nesses tempos aí de neoliberalismo, tempos do dinheiro, o dinheiro gerando dinheiro, quer dizer, a corrida pelo dinheiro, o poder do dinheiro, quer dizer, tudo gira em torno do dinheiro, ganhar dinheiro, gerar dinheiro, né? É importante a gente lembrar que isso só é possível com a mídia. Não há possibilidade, né, dessa corrida insana pelo dinheiro se sustentar sem aí a mídia ocupando um papel central na questão política. Né? É o principal partido político, né? O carro-chefe político da direita chama-se exatamente mídia. Porque como eles vivem da mentira, é necessário que se diga a mentira constantemente, que se repita a mentira, não tem outro meio para que eles possam fazer isso a não ser a mídia. Isso é histórico, né? Não é de hoje, evidentemente que isso assume um papel mais importante hoje, porque o neoliberalismo adquiriu esse grau de agudização do dinheiro, do poder do dinheiro muito grande, né? Consequentemente a mídia acompanha esse poder, né? Porque é exatamente a mentira. Né, o poder da mentira, o poder como o dinheiro circula onde tem a mentira, né, porque a economia teria que ser distributivista, né, deveria ter equações, né, equalizações sociais, quer dizer, a produção deveria corresponder ao dinheiro que circula, a distribuição dessa produção, né, tudo são características aí da economia de fácil percepção do conceito popular. É que, no entanto, isso não ocorre, porque o dinheiro é que manda, quer dizer, dinheiro gerando dinheiro, consequentemente eles precisam da mídia para isso. Que, aliás, como eu disse, é um fenômeno aí desses tempos, mas já no capitalismo isso sempre foi recorrente. Porque a humanidade avançou aí, sem dúvida alguma, um salto civilizatório gigantesco com a Revolução Francesa, com a independência americana, os ideais republicanos, né, vamos dizer assim, o próprio Brasil, né, com a abolição, com a independência, com a república, né, com a Revolução de 1930, é um avanço social gigantesco, que isso não tem limite, né? Quer dizer, o avanço social, a consciência social, as populações, as sociedades vão tomando consciência e conhecimento dos seus direitos, né, da necessidade das suas reivindicações, dos seus direitos políticos, né, democráticos, de se inserirem na dinâmica econômica e social. Né, e como existe uma elite, e no Brasil isso é muito marcado por conta da nossa história, né, do escravagismo, aí quase 400 anos, pouco mais de 500 anos da nossa história, quase 400 anos de escravagismo, os abismos sociais nossos são gigantescos. Essa é uma peculiaridade do Brasil, talvez aqui seja o elo fraco, usando aí aquela terminologia do Lenin, né, na cadeia imperialista, quer dizer, o avanço democrático, o avanço social, né, vai se confrontando cada vez mais com os ideais autoritários aí do capitalismo, do imperialismo, né? Então, é por isso que a mídia no Brasil assume esse papel de ponto central da agudização da luta política. Né? Porque os avanços sociais, a consciência social no Brasil é um perigo para essa elite reacionária, né? Essa elite brasileira que é perversa, pervertida, né? Tem tudo isso que a gente precisa considerar. É exatamente aí que insere a questão da Operação Lava Jato. Né? Se a gente observar aí como que a mídia entrou em cena nos casos mais recentes da Operação Lava Jato, aquela pirotecnia lá do Deltan Dallagnol, quando ele fez a acusação ao Lula, e agora essa prisão grotesca aí do ex-ministro Guido Mantega, a gente percebe isso claramente, que às vezes recorreram à mídia, a mídia entrou de sola. Né, um coro, né, um martelar, uma coisa impressionante como que eles entraram em cena para salvar esta Operação Lava Jato, né, que é a vaca sagrada dessa gente aí. Né, e a gente observa que, à medida que a Operação Lava Jato avança, cada vez mais os direitos políticos, sociais, democráticos do povo são pisoteados. Eles precisam disso. Né, não é à toa que agora
O Michel Temer anunciou aí hoje que ele vai convocar esse Movimento Brasil Livre, que é um grupo fascista, talvez o principal grupo aí desses fascistas, que promoveram essas manifestações de direita aí nas ruas contra a presidenta Dilma Rousseff, contra Lula, contra o PT, contra a esquerda. Ele disse que vai convocar para defender as reformas neoliberais que ele pretende implementar. Seria interessante ver quanta gente eles vão arregimentar para tirar direito dos aposentados, tirar direito dos trabalhadores. É interessante observar isso. Quem é que vai para a rua agora? Quero ver eles com milhões nas ruas, defendendo pelo fim dos direitos dos aposentados, pelo fim dos direitos dos trabalhadores, pelo fim das conquistas sociais e democráticas. Seria interessante a gente... Quer dizer, o movimento social não é isso. Ele falou, Michel Temer falou de movimento social, que ele seria um movimento social. Os movimentos sociais, essa turma da direita. O movimento social demanda questões da sociedade, né, da população negra, da população indígena, né, dos pobres, dos trabalhadores, né? Quer dizer, isso são movimentos sociais. Isso aí que se vê são movimentos fascistas da elite, né? Quero ver essa gente mobilizar a gente na rua, como eles mobilizaram a força da mídia pelo golpe golpista contra o impeachment golpista contra a presidenta Dilma Rousseff. Essa que é a questão toda. E a gente observa exatamente isso, quer dizer, a Operação Lava Jato também avança calcada na mídia. A gente viu essa questão do Sérgio Moro, né, pedindo para que o Planalto, determinando para que o Palácio do Planalto faça ali uma verificação naquele acervo do Lula, quer dizer, uma coisa absurda. Isso mostra claramente se havia alguma dúvida sobre o papel fascista, né, politiqueiro, né, depravado do ponto de vista moral, né, do ponto de vista ético dessa Operação Lava Jato. Esse caso aqui joga por terra tudo isso. Quer dizer, que jurisdição o Sérgio Moro tem sobre essa questão? Nem os acervos do Sarney, do José Sarney, ex-presidentes, os ex-presidentes, né, o José Sarney, o Fernando Collor de Mello, o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, né, o que ele tem a dizer sobre isso? Onde estão esses acervos? E o que diz a Lei 8.394/91, que está aí na internet, que regulamenta tudo isso? Né? Ou seja, quem está cumprindo a lei, quem deixou de cumprir a lei nessa questão? Ou seja, é uma clara demonstração aí que, se alguém tinha dúvida, né, esse ato aí do Sérgio Moro mostra exatamente que a Operação Lava Jato... O que é a Operação Lava Jato? Uma depravação completa, né? Uma coisa abjeta, repugnante. E a questão também aí da Dona Marisa, né, que essa turma da mídia foi para cima da Dona Marisa aí com baixarias, né? Verdadeiras baixarias, né? Machismo grosseiro, grosserias da pior espécie. Aliás, o Moro que deu a senha para isso quando ele disse, né, que ela não teve uma ação dolosa na questão do triplex do Guarujá, né, fazendo um pré-julgamento. Já disse claramente, quando ele fala, a Dona Marisa lamenta, a Dona Marisa não tem uma ação dolosa, quer dizer que os outros têm. O Lula tem, Paulo Okamoto tem, e outros condenados têm. Ou seja, ele já julgou, já condenou. Isso não é pré-julgamento, isso é papel de um juiz. Para reflexão, pontos de interrogação. E aí vai por aí afora, voltou de novo aí algumas manifestações, essa questão de que o Nordeste que elegeu Lula, que apoia o PT, que apoia a Dilma, voltou isso, né? Esse discurso racista, isso é racismo, é a herança dos 400 anos de escravagismo, né? Quer dizer, o desrespeito ao voto do povo, ao direito do povo de votar e ser votado, a soberania do voto, né? E chegou-se a esse ponto aí do ataque ao Manteiga. Espalharam, não foram os cachorros loucos, não foram só eles, não. Gente da mídia andou espalhando que o Manteiga teria enganado o Sérgio Moro com a internação da mulher, quer dizer, brincando com coisa séria, sabe? Uma verdadeira palhaçada isso, palhaçada. E gente aí como, por exemplo, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, que é gente da Veja, esses jornalistas da Veja, que criaram aí esse site e também um canal no YouTube, né, que é uma turma aí do canal antagônico a esse outro lado da notícia. Uma dica aí para vocês saberem de quem eu estou falando. Baixaria total, sabe? Cachorros loucos, que é uma mistura aí de cachorros loucos com hienas. Essa turma que late, espuma, arranja o dente e ao mesmo tempo riem. É impressionante como eles riem, né? Ou seja, exatamente tudo isso compõe aí. Esse é um resumo, né, de tudo isso que eu estou falando aqui. E também tem essa questão do TCU, né, que ressuscitou o caso de Passadina para pedir o bloqueio dos bens da presidenta Dilma. Ou seja, é um verdadeiro absurdo isso,
Essa questão já foi resolvida, a Procuradoria-Geral da República, o próprio Janot, que é da turma deles, mandou arquivar o caso, né, com base numa auditoria interna da Petrobras. Quer dizer, por que eles ressuscitaram tudo isso agora? É só parar e pensar, né? Quer dizer, mandou bloquear aí todos os bens do conselho da Petrobras. Sinceramente, não dá nem para a gente fazer algum tipo de comentário, porque isso é tão óbvio, né, que qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre isso já é tomada automaticamente pela indignação. Enfim, é isso, porque é uma questão, essa questão da mídia que eu quero, que é o centro aqui da denúncia que eu quero fazer, do alerta, né, melhor dizendo, porque isso já vem. O Marco Túlio Cícero, que é aquele orador famoso romano, já dizia, né, que uma história, para ela ter credibilidade e verossimilhança, ela precisa responder às perguntas quem, o que, onde, como, quando, com quais meios ou instrumentos e por quê. Depois isso se transformou aí no famoso lead da mídia. Quem é do meio jornalístico conhece bem isso, né? O lead, que é aquela questão os 5 Ws e 1 H, dos Estados Unidos, em inglês, né? Que traduzindo significa quem, quando, onde, o que e por quê. Então, são questões aí elementares que isso deveria ser espalhado aí para a sociedade, né? Para que a sociedade fizesse essas perguntas elementares para a gente entender o real significado do papel da mídia, né, no centro da questão política. Já era das revoluções, já era das guerras, né? A mídia que espalha o ódio, né, que incentiva o ódio, né? Foi assim na Itália fascista, na Alemanha nazista, né, que eles precisam do ódio, né, no capitalismo, que é isso, né, com a Revolução Francesa, com a independência americana, o avanço da civilização, da consciência popular, da consciência social, né, a direita, a turma das trevas, né, a turma dos tempos passados, né, dos regimes passados, né, precisam desses meios exatamente para conter o avanço social, a civilização, a consciência democrática, a civilidade. Não é à toa que essa turma aí do Bolsonaro, essa turma aí da direita, são nazifascistas, não é à toa que eles se utilizam desses meios, né, de boca suja. Esses delegados aí, por exemplo, da Operação Lava Jato, que são? Que é isso? Essa gente que vai lá posar, dar entrevista coletiva, né, que se descobre que eles são aí dessa turma da boca suja, né, que soltam palavrões. Eles falaram palavrões, ofensas grosseiras, grosserias machistas contra a presidenta Dilma Rousseff. E é esse tipo de gente, né? Isso é exatamente assim que pensam os delegados, porque eles escreveram, isso está publicado, né? São provas materiais, que eles são assim, boca sujas, mal educados, sabe? Gente incivilizada. São os delegados que pousam lá na Operação Lava Jato, dão entrevista coletiva, que dizem que estão investigando, que produziram aquele relatório fajuto em cima do qual o Deltan Dallagnol fez a denúncia contra o ex-presidente Lula, e que é o pensamento deles também. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, esse Robertson Possobon, né, que vão para as igrejas pregar a Bíblia, né, e ao mesmo tempo incentivam obscenidades aí dessa turma da boca suja nas ruas, esses vira-latas, né, esses cães raivosos que espumam e rangem os dentes para a democracia e para a civilidade. É isso, muito obrigado, um abraço, curta, compartilhe, se inscreva, por favor, né, por gentileza, para a gente ir espalhando aí o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.